Rapaz, já está ao vivo. Glória a Deus, estamos dando início a mais uma live nessa noite, assim, de uma forma especial. Nós estaremos recebendo hoje a nossa vereadora Lorena Brandão, onde estaremos aqui falando sobre um tema muito interessante, um tema profundo, né, que tenho certeza que vai abençoar sobremodo a tua vida. Hoje nós vamos falar sobre romper em fé. Esse tema foi o título, né, do nosso programa de televisão, né, Rompendo em Fé, durante 12 anos na Band, e até hoje, né, nós temos o privilégio de ter uma TV, né, na NET, canal 24 da NET, e nós temos diariamente, praticamente aí, quase toda hora você, né, pode ter essa oportunidade de estar nos assistindo, né, de nos acompanhando aí por esta emissora. Ok? Hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema que não é novidade, mas eu creio que sempre a gente tem contribuído, né, para enriquecer conhecimentos. Deus tem nos dado esse privilégio de sempre estarmos compartilhando a sua palavra. A nossa irmã, a Bispa Lorena, já chegou, né? Nós vamos estar convidando Lorena. Ok. Hello! Boa noite, povo lindo! Meu pastor querido. Vamos! Enquanto isso, eu vou pedir licença ao senhor para comer aqui, ó. Vamos dar boa noite ao povo. Você hoje aqui Olha, rapaz, quem sou eu? Tô aqui nervosa. Tô aqui nervosa só porque o senhor tá aí do outro lado da câmera. Você é linda como sempre, né? São seus olhos, meu pastor, os olhos do Senhor de bondade. Ó, tá cortando o seu rosto, eu não tô lhe vendo. Só tô vendo essa parte aqui, ó. Ok. Conserta. Aí, agora melhorou. E o seu som tá dando alguma interferência. Eu tô te ouvindo bem aqui no meu fone de ouvido, mas eu não consigo te ouvir, tá? Aquele barulho. Eu vou pedir aqui a Emerson. Na verdade, eu estou na igreja, eu já pedi o pessoal lá para concluir o trabalho, né? Tá no finalzinho do culto. Aí eu aproveitei, como eu estava na igreja, falei, vou fazer aqui, né? Ô, Glória. Mas eu quero perguntar aqui, ó, a Irã, a Dijane, a Luiz Gonçalves, Nádia, Jacarine, dá um feedback aí. Karine, ó, um beijo, minha linda. Emerson Luiz, Licene Sampaio, Vanusa, paz do Senhor para vocês todos. Dá um feedback para mim, para o pastor Rogério, se vocês estão escutando bem a gente. Se tem interferência de áudio. Geise Leite, a paz do Senhor, ligar esse aqui. Gente, eu tive uma tarefa agora, meu pastor. Eu cheguei em casa nesse minuto, eu contei para ele. E eu tô aqui, ó, com calor. Deixa eu fechar essa porta enquanto o povo tá entrando. Não pode parar, não, né? Porque não dá para parar. A vida tá... O tempo urge. É o trabalho nosso que é muito demandante, né? O som está ruim.
Eu não sei, eu acho que é o meu som, será? Deixa eu ver. E alguém, vamos ver, meu áudio está ótimo, Cleidinha, repete. Olha aqui, Dijane diz que está com Tá com interferência. Eu também interferência, estava ouvindo a ficou melhor. interferência, mas parece que era zoada da E igreja mesmo. agora? Eu estava ouvindo. Agora está ótimo, né? Eu acho que o pessoal, Leandro falou que está melhor. o nome do pastor está dando ruído. Eco. Seria bom recomeçar para ver se tem alguma interferência ou não. Agora melhorou muito. Tava vazando um áudio como se fosse um louvor, alguma coisa. Ah, então, de fato, era o som do louvor da igreja. Mas eu acho que agora ficou bom. Né? Ficou bom. Bom, minha filha, eu vou ler um texto aqui. Sim, meu pai. Está no livro de João, capítulo 20, né? Já abri, já achei, que eu sou rápida. 25, versículo 25, né? Agora a pessoa está assim, ó. A gente vai falar um pouco, tempo de pegar. Tô assim, ó. A gente vai falar um pouquinho de fé. Então, Aleluia. eu acho que é bem interessante esse texto. Diz assim, ora, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Esse texto aqui, aqueles que não viram e creram. Eu gosto muito, porque quando se fala de fé, né, nós temos vários conceitos, né? Quando a gente vai trazer assim, uma afirmação sobre o mundo espiritual, sobre fé, né? Porque fé é o combustível que nos move aqui na Terra. Com certeza. Né? No reino de Deus. E eu queria que você começasse, né? Vamos para cima. Olha, meu pastor, é bom esse bate-papo nesses tempos de pandemia, porque muitas pessoas, elas estão se sentindo desamparadas, desesperançosas, isoladas, e essas condições são condições propícias, muitas vezes. Olha aí a zoada. Eu mandei parar. Vamos lá. Eu tô ouvindo. Olha aí, vocês estão ouvindo bem? Léa, Raimundo, Andréa, Genivaldo, Elvira, dá um feedback pra gente. Olha, Pipoca e Piruá, trazendo a paz do Senhor pra gente, meu pastor. Elvira, ai, povo lindo. Eu quero saudar vocês, viu, todos. Bernarda Almofado. Que bênção, minha bispa Lorina e pastor Rogério. Tá vendo que bênção? Quando Deus quer, ele faz coisa linda. Lírio Pituba, da bispa, sim, tá ótimo. Então aí, ó, estão dando feedback bom. Bom, gente, falando nessas... Como eu estava voltando aqui o que a gente estava tratando, é desafio em todas as áreas da nossa vida, né? A quarentena. Na verdade, eu tenho dito, meu pastor, que a pandemia ela é um dos fatos mundiais que acelera processos. Mas quando nós não estamos no controle da nossa vida, quando algo chega e sacode a nossa vida, e o Senhor sabe que nós somos seres humanos e passamos por isso, a gente fica numa condição assim, sobressaltado, né? É natural que a gente fique sobressaltado quando a gente está sem o controle da situação. Então, essa época é a época mais propícia de todas para a gente exercer fé. E eu quero aqui aproveitar a sua fala,
Porque alguns personagens da Bíblia, e o senhor leu aí acerca de Tomé, eles precisaram. Eu não vi isso, eu não vou acreditar. E muitos de nós, no conforto das nossas igrejas, vivemos assim. Ai, ali tá tudo certo, tá tudo bem. Você não precisa pegar para ver. Mas agora, na pandemia, nós estamos sendo desafiados a não ver e crer. Então, olha, a Bíblia diz em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma convicção de fatos que você não vê. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu gosto muito de quando a gente lê Hebreus 11, meu pastor, de quando fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente, vem os exemplos de fé, fala de Abel, fala de Enoque, fala dos patriarcas, e aí vai vindo de Moisés. Mas chega uma hora que diz assim, ó, nós agora que já experimentamos a salvação de Deus, deixa eu ver se é o versículo 2, estamos muito na frente desses patriarcas e desses personagens. Mas o que eu acho mais interessante de tudo é que a gente vê aqui os heróis da fé, como nós os chamamos, que são pessoas simples, como eu e como o senhor, pessoas, seres humanos. E o que é que eu aprendo de tudo isso? Eu peguei aqui correndo uma palavra minha. O que eu aprendo de tudo isso, eu tenho uma série de pregações sobre isso, é que Deus, nesses tempos de prova, transforma seres humanos comuns em heróis. Então, mesmo nesses tempos de pandemia, pessoas como essas que estão aqui na Bíblia, que eram seres humanos comuns, foram transformados pelo desafio que precisaram enfrentar em heróis, heróis da fé. Então, tudo que eu desejo nesse tempo é que eu, o pastor Rogério e vocês que estão nessa sala aqui agora conosco, possam aproveitar esse tempo de desafios para também poderem ser considerados para Deus como heróis. Eu cito alguns aqui, viu, meu pastor, que estão aqui no Hebreus 11, como Jefté, por exemplo. Jefté, ele sofria de orfandade, bastardia e rejeição. São 3 condições terríveis para o ser humano. Parece que a gente não vai conseguir superar nunca. A orfandade já é muito difícil. Agora, imagine quando você junta com rejeição e com bastardia, que era o caso dele. Mas olha o que é que aconteceu na vida de Jefté. Os próprios irmãos que colocaram ele para fora. Sai, bastardo! Sai, que a gente não quer que você herde conosco. Você macula a nossa família e tudo aquilo. O que é que aconteceu? Deus mandou os irmãos se dobrarem e trouxe para ele uma condição de governador. O bastardo tornou-se líder. Quando a gente deixa Deus agir em tempos difíceis, pastor, o que é que vai acontecer? Nós que estamos lá na rejeição, na orfandade, vamos ser considerados líderes. Eu trouxe ainda mais aqui, ó. Tem Noé, tem Abraão, tem Moisés e tem uma mulher. No meio desses homens todos, eu coloquei um herói aqui do sexo feminino, que é Maria de Magdala. Nesse último ano que eu fui para Israel, meu pastor, eu não sei se o senhor já viu aquele sítio de Migdol, o sítio novo que tem lá arqueológico. Que ainda está em fase de construção, eles estão, né, eles estão levantando. Estão levantando. Eu comprei um livro. Eu tenho uma curiosidade assim de descobrir alguns locais assim que foram, né, assim, foram marcantes, né, na história, né, das Sagradas Escrituras, e um dos locais que eu queria, na verdade não tem muita coisa, né, é lá nesse sítio de Maria de Magdala, né? A história dela eu fiquei, né? E porque é uma mulher, eu fiquei um turno. Meu pai falou assim, ai meu Deus do céu, porque meu pai, ele já com o conhecimento dele, chega num lugar desse, ele só vai colando as coisas no instante, ele aprende tudo. Mas eu queria ver o tanque de peixe. Eu queria entrar na sinagoga, eu queria ir na casa dela, eu queria ver como é que as pessoas moravam, eu sou muito curiosa. E aí eu comprei livro com os detalhes arqueológicos. E eu fiquei muito impactada com aquela história da influência helenística, né? Se aqueles golfinhos ali eram idolatrados pelas pessoas. É porque eles vendiam peixe fresco que tinha golfinho. E eu ficava assim me perguntando o que é que tinha acontecido.
Mas essa mulher, que era uma mulher rica, Magdala era um lugar de muita prosperidade. E ela era uma mulher vivida. Alguns estudiosos falam que nessa altura da vida de Maria, ela poderia ser viúva. Porque ela tinha toda a emancipação de uma mulher casada, mas ela vivia sozinha. Então, toda essa riqueza, ou era riqueza proveniente do seu pai, ela não tinha irmãos ou não tinha parentes homens, ou então ela tinha sido casada e agora era viúva. O fato é que essa mulher sozinha, ela fez uma revolução tão grande. E, na verdade, meu pastor, depois que Jesus morre, é embalsamado, ela sabia e tinha dinheiro para comprar aqueles ungüentos caros, ela se predispõe a levar tudo aquilo. E ela foi a mulher. A primeira evangelista da ressurreição foi uma mulher. E Deus pegou aquela mulher que tinha uma vida. E por que alguns estudiosos dizem que ela era de vida livre? Até dizem assim, aquela Maria Madalena adúltera. Confundem as histórias das Marias todas. Dizem que Maria Madalena era prostituta. Eles não sabem de nada. Ela era emancipada. Ela era livre naquela época. E ela ficou ali, foi solta, não tinha medo de nada naquele jardim no escuro. E ela lá com outras duas. Eu queria pegar só assim, uma partezinha da história de Maria, que eu acho assim fantástico, porque quando ela levou aquele vaso de alabastro, né, com nardo puríssimo, caríssimo, que valia um ano de trabalho, né? Sem dinheiro. O som parece que... O povo quer louvar na live, meu pastor, socorro! O problema de fazer aqui na igreja é esse, né? Mas vamos lá. Então, o que mais me chama a atenção na atitude dela é que ela não foi convidada para aquele jantar, né, que Jesus estava. E ela, para fazer o que ela fez, só mesmo alguém que teve uma revelação da parte de Deus. Né? Eu não quero entrar nessa questão de ela ser rica teológica. Ou não. Essa questão, não tem uma questão mas só não querem... O fato é que ela pegou o salário de um ano de trabalho. Ela pegou todo o salário de um ano de trabalho e investiu naquele projeto dela, né? Então, o que a gente entende? Por exemplo, Jesus é o único rei que seria sepultado. A história conta que todos os reis eles eram honrados no seu sepultamento. Eram sepultados na cidade de Davi, no sepulcro dos reis, com especiarias, com ungüentos, com nardos puríssimos, caríssimos, né? Então, Jesus ele era rei, né? Ele era o rei e recebeu lá, né? Na sua crucificação, aquele emblema lá, Rei dos Reis, né? E Maria, ela teve uma revelação. Isso aqui é algo que Deus assim me fez viajar, né? Na história para entender o que foi que Maria fez. Maria fez algo tão extraordinário, né? Que ela pegou esse ano de trabalho, ele investiu nesse ungüento caríssimo e foi, sem ser convidada, quebrou os protocolos, invadiu a fila, né? Furou a fila, furou o cordão de segurança, né? E chegou até Jesus e derramou aquele ungüento primeiro sobre a sua cabeça, né? E veio sobre o seu corpo até os pés. Depois ela pegou o seu cabelo, que representa a sua glória, e enxugou os seus pés. Porque o sacerdote, quando ele era ungido, né? Ele recebeu o óleo, Salmo 133 fala que ele começa pela cabeça e vai até os pés, né? Encharca o sacerdote completamente. Então ali a gente vê a figura
de um sacerdote, ou sumo sacerdote, sacerdote dos sacerdotes, que foi ungido e que Jesus falou logo em seguida que ela Estava sendo estava preparado, né, para a morte. preparando para o seu sepultamento. Então ela pega a sua glória, que é o seu cabelo, e enxuga os seus pés, né, em sinal de humilhação, de rendição completa, né? Mas o que mais me chama a atenção é que Maria teve essa revelação, que Jesus seria o único rei que seria ungido, que seria preparado antes do seu próprio sepultamento, né? Então ele recebeu aquelas especiarias, recebeu aquele unguento, aquele nardo puríssimo, né? E foi ungido antes mesmo, né, de descer às sepulturas, né? Porque todos eles receberiam essa unção já morto. E Jesus foi o único que recebeu a unção vivo, entendeu? Então eu creio assim que isso impactou o mundo espiritual, que levou até o próprio discípulo Judas, né, a ser incomodado com aquela atitude, né, mas sem discernimento. E Jesus, né, registrou aquele momento, né, ali defendendo ela e dizendo que o que ela fez seria registrado na terra, e eu creio também no céu, seria um memorial eterno, né? Porquanto aquela palavra fosse ministrada, que seria para a memória sua, né? Então, quando Jesus ele ressurge dentre os mortos, quem é que Jesus dá o privilégio de, né, de aparecer, de se revelar com o corpo ressurreto? Maria. E ali Jesus faz algo extraordinário. Uma mulher comum que tomou uma decisão, né? Ela tomou uma decisão. Eu quero seguir e agir. Maria era conhecida como Maria de Magdala. Ela é Maria, mas é de Magdala. Ou seja, o seu passado... Muitas Marias, são 6 Marias na Bíblia. Uma vez eu tenho uma pregação sobre essa, 6 Marias ao pé da cruz. 3 Marias ao pé da cruz. Mas ela levava o opróbrio, né, sobre os seus ombros, sobre, né, a sua história, né? Maria, ela é Maria, mas é de Magdala. É Maria que teve 7 demônios, que foi flagrada em pleno ato de adultério, né? Então, esse opróbrio seguia ela, né, na sua própria história, né? E Jesus, quando encontra com Maria... Eu discordo do frei católico que inventou esse negócio que ela é adúltera. Não, muitos teólogos acreditam e eu respeito se o senhor acredita assim. Eu digo, ela não foi nada, é porque a mulher dá uma confusão na cabeça das pessoas. Aí eu acho que o frei católico lá, eu esqueci o nome dele, tá no livro. E aí diz assim, muitos dizem, imputam a Maria ser ela, a mulher que era adúltera, nada. Para mim, claro que ela era uma mulher possessa, uma mulher opressa. E aí eu tava pensando, sabe o que lá no sítio, meu pastor? Será que ela não era depressiva com esses demônios todos? Eu tava pensando, porque o demônio ele causa tanta coisa, mas ele só vem para matar, roubar e destruir. Então a gente pode pensar, ver ela como uma viúva triste, a Bíblia não fala, a história também de Magdala ainda não foi totalmente descoberta. Mas o que a gente sabe da história é que ela era rica, porque Migdol era uma cidade próspera e ela tinha dinheiro para financiar, né, as coisas. Ela comprou o nardo caro. O senhor me tirou uma dúvida teológica grande aí acerca também de outra coisa que esse frei católico diz, que ela era uma das Marias. Uma Maria que derramou o perfume, a Maria prostituta que derramou o perfume aos pés de Jesus, era Maria, irmã de Lázaro, né? João 11:2. Mas esse mesmo frei católico diz que tem 2 Marias, que a outra, a Magdala, também fez isso. Não, mas né? Tem um dos evangelhos que fala uma mulher, né, que tem duas histórias que a gente não sabe. É isso, são 2 histórias. Uma era de Betânia, era Maria. Uma era de Betânia. Mas a outra no mesmo lugar, tá longe, tá distante, né? De Betânia. Então, aí que é convidada. Ela não é convidada, só que Maria de Betânia, ela está na sua própria casa. Então ela não sabe de... Tava ali na casa de cima. E essa não, essa vem da cidade. Pois essa vem da cidade. Né? Então, tem isso se refere a ela. Né? E eu creio que ela teve essa revelação. Isso é muito profundo, porque Jesus ele não iria fazer aparição a qualquer pessoa. Então, ela que teve essa revelação, que fez todo esse procedimento, entendeu? Da unção para o sepultamento, eu creio que Jesus falou, olha, o privilégio vai ser dela. Né? Que coisa porque linda. Aí Jesus, só concluindo aqui, aí Jesus chega para ela, e ela foi a primeira a chegar no sepulcro.
Ela, né, acompanhada das outras, depois foi chamar Pedro e João, eles vieram correndo, mas Pedro e João chegou lá, não viu o corpo, foram embora, mas ela não. Ela ficou ali, ela falou, não me conformo, eu não vou desistir quanto eu não me conformo. Então, algo especial, eu creio que ali Deus já tinha preparado para surpreendê-la, entendeu? Então, quando ela vai novamente, depois que Pedro e João saem, e vão embora, se retiram, ela vai no sepulcro novamente, aí ela encontra o anjo. Isso. Aí o anjo pergunta, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aquele que está vivo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vá até a Galiléia, aí vem uma mensagem que Jesus deixa através do anjo. Vá até a Galiléia e diga aos discípulos e a Pedro que eu me encontrarei com eles. Só que depois... Ela é a mensagem do Evangelho. Né, eles trazem algumas revelações, né, assim, parciais, né? E aí um outro diz que ela quando sai do sepulcro, ela não, o anjo estava ali, ela viu o anjo, mas ela não queria anjo, ela queria Jesus. O anjo não impactou ela, né? Então ela recebeu a mensagem do anjo, mas ela deixou o sepulcro e quando ela vai saindo, ela encontra com alguém que parecia um jardineiro. E ela vai, onde puser ela não o corpo, conheceu o corpo glorificado, né? Onde puser o corpo do Senhor para que eu possa, né, tomar. Aí, glória. olha que coisa interessante. Aí que Jesus chega para ela e diz assim, Maria. Aí ela não reconheceu Jesus por causa do corpo glorificado, mas reconheceu a voz. Mas a voz. Só que nesse momento, Jesus traz uma chamada. grande cura sobre ela. Jesus traz uma grande cura, porque todo mundo chamava ela Maria de Magdala. Tu és Maria, mas nunca se esqueça que você é de Magdala. E Jesus chega agora e chama Maria. Maria. Trata ela de uma forma, sabe? Assim, mas com aquela, pessoal, né? Mas assim, minha filha, como ele gostava de chamar as mulheres, filha, vá. Eu não vejo o seu pecado. Eu não vejo o seu opróbrio. Eu não vejo o que as pessoas dizem ao teu respeito. Você, para mim, é Maria. É única, que coisa linda. Ela, né? Uma mulher então, eu acho assim, que virou um herói da fé, né? Eu digo assim, uma outra personagem assim, que eu acho, que eu gosto muito, que é a samaritana, né? Quando Jesus chega... Outra mulher evangelista. Ela saiu por lá para Samaria dizendo, olha, conheci, chegou o Salvador. Uma mulher com a vida toda torta, mas foi evangelista, usou. E aí eu chego à conclusão daquilo que você falou, né? Infelizmente, às vezes, a gente vê muitos pregadores, muitos estudiosos trazerem assim, uma imagem de uma pessoa, né, e constrói uma imagem que, na verdade... Distante, não perfeita, uma estátua. É porque nós não somos a imagem do que as pessoas criam ao nosso respeito, do que os pintores pintam ao nosso respeito, né? Assim como aquela mulher, a samaritana, os pregadores dizem que ela era uma mulher da vida, uma prostituta, que teve 5, né, relacionamentos. Mas Jesus fala ali que ela teve 5 casamentos, né? Vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido. Vejo que és uma mulher que fala a verdade, não tem marido, porque já tiveste 5. Jesus está falando, você teve 5 casamentos. Você teve 5 casamentos. E o que você tem agora não é teu. Então, o que diz os estudiosos, né? Naquela época, o que mais um homem desejava ter era filho. E filho representava mão de obra, segurança, riqueza, né? E a posteridade, né? Então, todo pai de família, o maior sonho dele é ter filho. E aquela mulher, segundo os estudiosos, ela era estéril. Então, o que aconteceu com ela? Ela casou a primeira vez, não deu filho ao marido, o marido foi lá, né? E devolveu a casa do pai. Isso se repetiu 5 vezes. E ela, então, foi desprezada. Depois de ter 5 casamentos, ela não tinha culpa de ser estéril, né? Não podia gerar, né? Dar à luz, então ela... Problema muito sério naquela época. Eu não vou me casar mais. Para ser rejeitada, eu não vou me casar mais. Então, as pessoas, infelizmente, elas criam, elas pintam uma imagem, né? Sem ter a revelação, de fato, do que realmente acontecia, né?
Mas isso é próprio da humanidade. O povo já mulher. gosta de ficar. Ô, linguinha! Ô, língua! Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Vigia, filho. Vigia o que tu tá falando, que é tudo que é semente Olha o plantado, ó. valor que aquela mulher tinha aos olhos de Jesus. Então eu penso assim, olha, nós não somos, né, a imagem do que as pessoas pensam ao nosso respeito. De jeito Eu não estou nem nenhum. aí do que as pessoas pensam. Eu sei quem eu sou. E o que eu vivo não justifica é o invalida. Senhor. O que eu estou vivendo não invalida o que eu sou. Porque todo mundo pode passar por situações, Claro. né, que chama atenção. Então, eu sou o que Jesus decidiu, na sua soberania, fazer da minha vida. Pronto. O que Jesus decidiu fazer de você é quem você é. Né? Aleluia. Então, Meu pastor, eu quero só saudar aqui. Eu estou com outro celular aberto para poder falar com Mônica, Rafael, Elvira, Rufino, Valfredo. Valfredo, olha, o Senhor tem o melhor de Deus para sua vida. Fique em paz, porque você vai atrair, não é, aquilo que o Senhor tem para você. Aline, Licene, Genivaldo, Vieira. Eu quero também saudar meus discípulos que estão aqui na sala. Soninha, ó, um beijo, amo vocês que sempre me acompanham. Em todo lugar que eu vou, vocês entram. Gratidão por vocês estarem comigo. Meu pastor, eu preparei aqui ainda nessa pregação alguns pontos rápidos sobre como nós, nesse tempo, podemos ser transformados em heróis. Porque se Deus faz de pessoas comuns heróis, Ele pode também fazer de mim, do pastor Rogério, e de você que está aqui conosco na sala nessa noite. E eu gostaria de falar para o senhor, porque o senhor também pode comentar. Ai, que vontade de falar de Batseba, mas não vou falar. Vamos lá para os pontos importantes que eu destaquei. Heróis são, em primeiro lugar, corajosos. Olha aqui, o Ralph Waldo Emerson diz assim: um herói não é mais corajoso do que um homem comum, mas é mais corajoso por 5 minutos a mais. E eu quero convidar a você a ser mais resiliente. Para ser um herói nesse tempo de pandemia, você precisa ficar em pé 5 minutos a mais. Você precisa acreditar, ter essa fé inabalável que o pastor Rogério trouxe aí no começo da live, por 5 minutos a mais. Acreditar sem ver. Saber que porque Deus está estabelecido no seu santo trono, você é invencível. Amém? Não é, meu pastor? Minha filha, eu queria fazer um comentário. A gente está falando um pouco sobre fé, né? E a fé é o combustível que move o coração de Deus, né? Porque sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Você nem se aproxima de Deus sem fé, né? Então, assim, no princípio, Deus, quando fez o homem, né? Deus, capítulo 3 de Gênesis, quando Satanás ele chega para Eva e diz assim, não foi... E traz uma comunicação indireta, né? Deus chama Adão e diz para Adão, né? Fala diretamente para Adão. Adão segura a palavra, né? Fé é ouvir Deus falar, né? Fé é aquilo que sai da boca de Deus. É você crer no que Deus fala, ok? Então Deus faz uma comunicação direta para Adão. Se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Adão segura essa palavra. Só que Eva não existia. Aí Eva vem depois dessa palavra que Deus comunica diretamente a Adão. E aí Eva, quando recebe essa palavra, Satanás, quando vem, né, já vem distorcendo a palavra que Deus falou. Olha que coisa interessante. Né? Então, veja bem, por que Satanás não foi diretamente a Adão? Ele tinha ouvido diretamente a palavra, né? Porque a velha serpente sabia que Adão estava seguro do que Deus falou. Ok? Então, ela vai até a Eva. E, normalmente, para alguém conseguir nos enganar, distorcer aquilo, né, que veio da parte de Deus,
Satanás procura a pessoa mais próxima da gente, né? Ela sabia que não conseguiria diretamente Adão, porque ele estava convicto do que Deus falou. Mas conseguiu enganar a Eva. E Eva foi até Adão. Quando Eva transgride, come né, do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, o pecado não se consuma. Mas quando ela vai a Adão, ela consegue envolver Adão e Adão come. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas pessoas, elas podem transgredir, elas podem pecar, né? Através de pessoas muito próximas da gente, né? E aí o diabo, que eu quero chamar a atenção, é que o diabo diz assim, olha, a velha serpente diz assim, olha, Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele, mas cara de você pau, vai ser igual a ele. Você vai ter E o os conhecimento vossos do bem olhos, e do mal. e os vossos olhos se abrirão. Ah, e vocês serão do poder, como meu Deus. pastor. Olha, E vocês serão como Deus. Se eu fosse Olha... Eva, eu não ia fazer isso. Oxe, mulher, dedo de mentira, que estão te oferecendo umas bandejinhas de prata desse tamanho, tu tá aceitando? Ah, confusenta. Não é não, olha que coisa interessante. Aí, Deus tinha... Na verdade, Deus iria fazer. Ali, ele pega a verdade, distorce a verdade, e aí é que a gente precisa ter muito cuidado, porque nesses últimos dias, Satanás ele vai enganar as pessoas através da verdade distorcida. Que o engano é uma especialidade do diabo, é a verdade distorcida. Quando a pessoa não está embasada, fundamentada na verdade, ele pode ser enganado, né? Que o diabo usa a própria verdade, entendeu? Porque a maior mentira é aquela que mais se aproxima da verdade. E a mais perigosa. Ou seja, a mais perigosa. A mais perigosa. Então, veja só. Então, na verdade, Deus iria abrir os olhos espirituais do homem para que ele enxergasse igual a Deus. Existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o homem, naturalmente, se ele não pecasse, ele veria, né, com os olhos espirituais, ele enxergaria o mundo espiritual, assim como hoje você vê fisicamente, mas você tem a capacidade, tem o dom de enxergar demônios, anjos, tem o mundo espiritual, né? Então seria muito mais fácil a gente viver aqui na Terra vendo esses dois mundos. Então, quando o homem pecou, Deus fechou os olhos espirituais do homem. E deu no lugar dos olhos espirituais a fé. Para que o homem enxergasse através da fé. É o olho para que o homem espiritual. enxergasse através do que Deus fala. Entendeu? Então, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus fala alguma coisa é porque ele já fez, já é real. Então, você tem que acreditar que o que Deus falou já é fato consumado. Então, isso é fé. É fundamento. É crer mesmo sem ver. Então, resultado. Hoje, Deus deu o quê? Deu o dom de visão para que a pessoa veja. Nem todo mundo vê. Então, muitos vão ver pela fé. Ver pelo que Deus fala. Ver pelo que está escrito. Mas o dom de visão que foi fechado lá no Éden, que o homem veria naturalmente, foi por causa do pecado. Entendeu? Então, quando Tomé chega e diz assim, ó, eu só vou crer se eu tocar. Se eu ver e se eu tocar no pulso, na lateral, onde ele foi, né, cravado. E aí Jesus, quando chega, Jesus só aparece para Tomé. Ele já tinha aparecido para todos os discípulos, né? Menos Judas e Tomé. Então aí ele aparece pela segunda vez, Pai seja convosco. E a aparição dele ali é exclusiva para Tomé. Tomé, vem cá. Você que falou que só creria se você tocar. Que ele passou. Vem cá, toque aqui, ó. Não veja somente não, toque. E aí depois ele traz essa palavra que nós lemos o texto. Bem-aventurados, mais do que felizes, serão todos aqueles que não viram, mas creram. Ou seja, a gente não precisa ver ou tocar para crer. Basta... Isso é tão gigantesco, isso é tão grandioso, que aquele centurião, que Jesus até dimensionou a fé, que nenhum dos discípulos e seguidores de Jesus tiveram, né,
uma fé estupenda como aquele centurião, que ele disse assim, eu não preciso nem que tu vai lá tocar, eu nem preciso que tu vai lá impor as mãos para curar, mas daqui mesmo dê a ordem. Aí Jesus falou assim, esse homem descobriu o segredo, ele conseguiu enxergar, né, o segredo de você invadir o mundo espiritual através da fé. E ele disse, nunca vi tamanha fé. Ele não pôde dimensionar o tamanho da fé daquele homem, que os seus próprios discípulos, que eram mentoreados, que eram treinados por ele, não conseguiram alcançar. Todo dia dormia com ele. É verdade. Pois é. Então aí a gente vê que fé, o que mais impacta o coração de Deus, né, é você acreditar no que ele falou. E eu tenho, para mim, eu sempre tenho ministrado o seguinte, olha, quando Deus fala alguma coisa, é porque ele já fez. Então você não tem como duvidar. Entendeu? É você crer, você mergulhar completamente na profundidade dessa revelação para que você possa viver o extraordinário de Deus. E entendeu? Essa visão é como Deus fala assim, ó, nós somos guiados pelos nossos pensamentos profundos, Provérbios 27:4, né? E assim, se a gente se a gente consegue desenvolver esse poder aí que o Senhor está falando, meu Deus, a gente vai ficar um povo muito poderoso, meu pastor. Olha, eu aproveitando sua água de coco, eu vou falar para Leandro Carioca, que está aqui na live, que é um discípulo querido, mandar um beijo para sua esposa, Alessandra, e dizer, ele está dizendo, tem lanche na live. Era eu morta de fome, comendo um pouquinho daquele negócio de gelatina. E Tami colocou aqui uma gozação com minha cara, dizendo Magali, 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 porque sabe que eu sou uma Magali, sou comilona. E tá de brincadeira. E eu quero saudar também aqui Tia Cândida, que tá aqui, Elvira, Cristina, Alexandro, Genivaldo, dizer a Valfredo que se creres verás a glória de Deus, Rui César, Marilu, minha amiga Luzia. Luzia, eu te amo! A palavra que você me deu hoje já se cumpriu, eu vou falar com você depois. Cleidinha, que bom que vocês estão aqui. Leia, meu Deus, é muita gente, meu pastor, e eu gosto de falar com as pessoas. Vocês estão me ouvindo? Tá dando um eco aqui, hein? Na minha cabeça. Blu, 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 blu. Pastor José Luiz, oficial. Tatiana. Meu Deus, a Bispa Tânia tá aqui. Deus te abençoe, minha Bispa. Te amo. Rui César tá conosco. Marilu. É muita gente, meu pastor. É muita gente. Ui. Se a gente for falar todo mundo aí, passa a live toda só mencionando. Só saudando. Eu dei um tempinho para o senhor tomar sua água de coco, dizer que realmente é muito importante a gente mostrar a Deus que a gente acredita, mesmo quando a gente não vê. E eu quero falar mais um atributo desse herói da fé que nós podemos nos tornar nesse tempo de pandemia. Olha aqui, o herói se compromete e compromete a sua vida com algo maior que a sua própria existência. Isso é ter um senso de propósito. Quando você sabe que você não nasceu por acaso, não foi um erro da natureza, você está fecundado no ventre da sua mãe, você veio para esse planeta com uma missão de vida estabelecida por Deus. Está lá, ó, no Salmo 139:16, que Deus criou um roteiro de sonho para a sua vida. Ele escreveu no livro dele, ele sonhou com o que você poderia realizar na Terra. Então, nesse tempo de pandemia, procura buscar saber qual é o senso de propósito da sua vida, porque os heróis comprometem sua vida com algo maior. E se Deus sonhou com algo que só você pode fazer, é porque ele realmente acredita. Olha quem está aqui, Evaldo Júnior, um amigo querido. Um beijo no seu pai, meu colega vereador, Evaldo Jorge. Manda um beijão para ele. Então, Deus tem missão para você. Deus te criou com propósitos. Eu chamo isso de propositologia. A propositologia de Deus, ela é invencível. Então, aproveita a pandemia e se conecta para que você possa saber da parte de Deus o que é que Ele tem para a sua vida. Né, meu pastor? O que é que você acha? Qual é o propósito? Porque tudo que Deus faz, ou permite, ou acontece, Deus não está longe, Deus está sempre na história, entendeu? Ele fica ali inabalável no seu santo trono. As circunstâncias da adversidade, tudo isso, né? Pandemia, praga, tudo isso não acontece se Deus permitir.
E Deus, quando permite, Deus tem proposta em tudo, né? É Deus que envia. Na verdade, ele não é o autor, mas ele tem pessoas que trabalham nesse sentido para se cumprir, né, o propósito dele. Entendeu? Então eu vejo assim que veio esse vírus. É uma coisa que todo mundo começa a comentar e muita gente com medo, muita gente... Ontem eu estava falando, inclusive, Deus me deu uma palavra assim, logo cedo, né? Logo de manhã eu saí de casa, Deus falou comigo assim, que a palavra de Deus, ela nos imuniza, né? A nossa alma, quando ela é estruturada, né? Ela nos traz imunidades. Por quê? Porque a maioria das enfermidades, elas começam, né, cientificamente, a própria medicina já comprova isso, que quando você tem um sistema imunológico vulnerável, né? É fato que rapidamente qualquer enfermidade se instala, se desenvolve na baixa imunidade. E a gente sabe que a alma, né, quando você... A alma, a mente, né, aqui é a sede da alma. Essa caixa aqui, ela é um depósito que deve conter a palavra. Não depositar o lixo da Globo, né? Toda essa informação, esse bombardeio aí, você armazenar aqui. Mas você deve armazenar a palavra. Né? A nossa mente é um depósito da palavra de Deus, precisa ser cativa à obediência de Cristo. Com certeza. Então, né, você deve guardar o seu coração e deve controlar rigorosamente tudo que entra em você. Toda essa informação bombástica que está adoecendo as mentes, isso provoca uma imunidade baixa. Entendeu? Olha o que Jó diz. Aquilo que eu temia me sobreveio. Né? Então, esse temor que fala de medo, que está sendo causado, né, por esse terrorismo de informações, né, que está adoecendo a mente das pessoas dentro de casa, infelizmente. Então as pessoas ficam vulneráveis e baixa a imunidade. Então a palavra... Meu Deus. A palavra, ela restaura, ela renova, porque a palavra de Deus é vida e saúde para o nosso corpo. É verdade. Né? A palavra se revela na necessidade que você, seja no corpo, na alma, no espírito, ela sempre vai, né? Ela cura, ela restaura, ela renova, ela levanta, ela fortalece, ela nutre, ela liberta, ela salva, entendeu? Então a palavra vai se revelar conforme a sua necessidade. Então quando você tem a sua mente restaurada, a sua alma estruturada, você não vai permitir que qualquer informação venha abrir um caminho para que o medo é igual à fé, né? O medo pode ser usado pelo diabo para abrir um caminho para instalar uma maldição, para instalar qualquer intento dele. Assim como a fé, também você abre um caminho para Deus restaurar, renovar, sarar e fazer, né, sucesso. Então, existe essa questão, o temor a Deus, né, e o temor, a Bíblia fala que tem a palavra não temas para cada dia do ano, né? Tem 365 vezes, Esse temor carnal é aquele que traz medo, né? Enquanto o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é algo totalmente diferente, que é um medo com respeito, né? Quando você bota no liquidificador, vira temor, né? É o princípio da sabedoria, mas o temor humano, o temor que provoca esse medo, o diabo usa, que o diabo ele é terrorista, né? O diabo é terrorista. Então ele usa as informações, as mensagens, para através do medo abrir um caminho para a destruição. Enfraquecer a pessoa. E aí a imunidade da pessoa, ó, vai baixa. Lá. Porque por isso a maioria Bíblia diz, os meus olhos não... Na alma. Exatamente. Começa, tudo está aqui, né? Tudo está aqui. A Bíblia diz, não colocarei os meus olhos diante de coisa má. Tu escolhe ficar olhando coisa ruim,
vai enchendo sua cabeça de lixo, vai ser uma lata de lixo ambulante. É o que a Bíblia O manda tu crente não fazer, pode Filipenses perder 4:8. mais notícias, né? O crente É não pode ter verdade. medo de mais notícias, porque a sua alma está estruturada, está alicerçada, né, em Deus. Meu Então a gente pastor, precisa alguém ter aqui me muito cuidado. perguntou. É verdade. Cuidado no que a gente olha, cuidado com o que a gente escuta, porque são portais da alma. Isso é muito importante. Alguém me perguntou aqui se eu tenho algum vídeo sobre depressão. Eu quero dizer para você que a gente começou uma campanha anti-suicídio hoje nas minhas redes sociais. Os vídeos já estão lá. E você tem alguma dúvida, você precisa de ajuda, você vai encontrar ali, tanto lá como no meu canal do YouTube, um vídeo completo que vai te dar força. E eu quero dizer para você que perguntou, olha bem para mim dentro dos meus olhos. Se você tá vivo, tem jeito. Ok? Só Fiquei não tem. toda arrepiada. É. Meu pastor, olha, tem mais um ponto aqui que eu destaquei sobre heróis da fé. O último, a gente já não tem nem mais tempo, daqui a pouco vai cair a live. Mas eu vou dizer rapidamente, heróis não desistem na hora da dificuldade. Você pode escolher persistir, sabendo que você não está sozinho. Jesus está com você. Esses dias eu li um texto de John Piper, Lorena. Esse teólogo importante, aí todo mundo fala nele, ele dizendo assim, Deus falou para ele na hora da dificuldade que ele teve câncer de próstata e vinha aquela coisa toda da doença, da letalidade, tudo, aqueles exames todos. E aí Deus disse para ele, John, esteja vivo ou esteja morto, você estará comigo. Então, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, tem alguém doente na sua família, a gente sente, sabe o que, meu pastor? Que a doença vai se aproximando. Era um dado, é na China, é na Bélgica, é na Itália. Daqui a pouco tem pessoas que você conhece que ficaram doentes. E os números vão aumentando, mas eu quero dizer para você, ainda que você ande no vale da sombra da morte, não tema mal algum, porque o Senhor está com você. E a tua vara e o cajado dele vão te consolar nessa hora. E quando eu li isso do John Piper, me deu uma força, sabe? Porque crente não tem medo de morrer, não. E se tu tem medo, seja crente, fica crente, vem com a gente. Amém? Elvira, Sônia Martins, Ivone Vasconcelos, obrigado que vocês estão aqui conosco. Mas olha lá, alguns cuidados especiais que você que é herói da fé precisa ter. A Bíblia diz em Salmo 53:3, no dia em que eu temer, é o que o pastor Rogério disse, é normal ter medo, mas você vai escolher o quê? Encher sua alma pelos portais da alma de lixo ou você vai escolher crer na palavra de Deus? A Bíblia diz o salmista Davi dizendo, ai Senhor, eu tive medo, mas claro, é ser humano, mas no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Então qual é a sua desculpa? O que é que te paralisa? O que é que você pode decidir hoje? Ou você confia, ou você não confia. Então vem com a gente para o time do povo que confia. Não é não, meu pastor? O justo viverá da fé. E se a sua alma recuar, o Senhor não terá prazer nele. Então você tem que viver pelo que você crê, não pelo que vê. Não pelo que nós você não vê. Nós não podemos viver pelo que vemos, ouvimos ou sentimos. Mas temos que viver pelo que está escrito, pelo que Deus fala, pelo que Deus disse. Então, se você vive, né, porque nós somos um ser espiritual e que a nossa vida é movida pela palavra, né? Porque o velho homem, a natureza adâmica, ela já foi para a cruz e, como Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando a gente entende esse sentido, né, dessa vida onde nós nascemos de novo, e essa nova natureza, ela precisa, de fato, revelar quem vive em nós, que é Cristo. Então, aí você entende o verdadeiro sentido da vida, que você não está aqui por acaso, você está aqui para cumprir um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. Se você não descobrir o seu propósito, você não descobre quem você é. Você só vai saber quem você é quando você descobrir o propósito que Deus tem na tua vida. Porque o propósito de Deus é maior do que você. O propósito de Deus vai te guardar aqui na terra. É verdade. Vai trazer felicidade, vai ter uma existência leve, né, meu pastor? E você não vai sair da terra. Se a pessoa entender o propósito dela aqui na terra, ela vai ficar tranquila que o vírus não vai matar. Deus não precisa de um vírus para tirar alguém da terra, não. É verdade. O vírus, na verdade, o vírus é um gigante
que não mata ninguém, que na verdade revela a fragilidade de cada um. Revela a fragilidade de povos, de nações, de reis, mas revela também a audácia daquele, né, no caso lá, naquela quarentena lá, que no Vale de Elá, quando Davi chega e está lá o exército sendo envergonhado, e aquele gigante envergonhando. Então o gigante, ele revela aquilo que está dentro de nós, né, a fragilidade, mas também revela a audácia, a ousadia e quem Deus levanta, né, da sua insignificância para se tornar o maior rei de Israel, né? O maior rei de toda a história. Então a gente entende que eu sinceramente eu não tenho medo do vírus. Eu sei que ele mata, eu sei que ele causa medo, pânico, aterroriza, mas não é que eu estou assim. Eu tenho falado muito isso nas lives, porque eu creio no que a palavra diz. Claro que eu tenho as minhas precauções, eu sou um profissional de saúde, eu sei que... Pelo amor de Deus, o dentista vai usar sua máscarazinha para sair. Tem tudo isso. A máscara está aqui, né? Aí. Mas a minha, cadê a minha? A minha está aí também. Tudo isso tem efeito profilático, educativo, certo? Porque, por exemplo, as pessoas hoje pegam dinheiro, botam no olho, na boca, no nariz, não tem noção de... Pelo amor de Deus. Pelo menos essa pandemia vai ensinar as pessoas, né, a terem os seus procedimentos profiláticos, de saúde, de cuidado. Né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que botar máscara, temos que álcool gel, tudo isso. Mas se Deus não guardar a tua vida, não tem máscara, não tem álcool gel, não tem procedimento de precaução que vai te livrar. Entendeu? Então eu creio assim, se o Senhor não guardar a tua casa, inútil vos será, entendeu? Porque aos seus amados ele dá, ele abençoa enquanto descansam nele, enquanto confiam nele. Então a gente tem que crer, na verdade, em primeiro lugar, é no que Deus fala, entendeu? É claro que em segundo lugar a gente faz a nossa parte, porque Deus não vai fazer o que a gente pode fazer. A gente pode até ser contaminado pelo vírus, mas eu creio que tudo, como diz as Escrituras, vai cooperar. Por exemplo, eu tive uma situação agora, um pastor daqui, um casal, foram para a ilha, pastora muito íntima, amiga minha, foi para a ilha e passou lá mais de mês, em reclusão lá, em quarentena, dobrada. E estava a família toda. Sim. E aí, pronto, chegou agora, aí me falou, pastor, ore por mim. E aí ela veio meio temerosa, assim, tal, e ela foi contaminada pela Covid-19, né? Eu falei, mas minha filha, você estava isolada, isolamento absoluto, como é que isso aconteceu? Como aconteceu? O filho, adolescente, pegou o vírus, assintomático, não manifestou. Nada. Aí viajou com ela. Pegou todo mundo. Então, eles agora que estão manifestando os sintomas, entendeu? Mas, ou seja, a nossa confiança tem que estar em Deus. Falei, minha filha, meu pastor. segura, fique tranquila, não vai fazer mal nenhum. Deus não precisa desse vírus para tirar você da terra, não. Deus pode tirar você dormindo, mas alguma coisa Deus vai permitir e vai fazer através de você para que você testemunhe, entendeu? Porque nós não temos que ter medo. Aí que entra a questão do medo, desse temor humano, entendeu? Que esse medo a gente abre, se a gente está vulnerável, com a mente, você com a alma desestruturada, meu Deus do céu, aí já abre o caminho para o diabo entrar e detonar você todo, entendeu? Então por isso que eu falo assim em relação à palavra, porque a palavra é o que Deus empenha o seu caráter. É impossível que Deus minta. Se a gente entender o que está escrito, Jesus falou, passarão os céus e terra, mas o que eu escrevi... Mas minhas palavras não passarão. Não passará? Então você segura isso aqui. Né? Você vai, Senhor, tu dizes na tua palavra, pronto. Entendeu? A palavra vai... Jesus tem o compromisso, tem o dever de cumprir a palavra. Entendeu? Porque é a própria revelação desse Cristo, né, que se auto-revela nas nossas
necessidades. E ele, de fato, né, a gente vê que a palavra se cumpre, entendeu?